Vou abrir aqui a visãozinha do mapa mental, como a gente fez da última vez. Só recapitulando aí, na primeira aula, a gente falou sobre como descobrir a sua situação financeira atual, certo? Então você teve dicas, né, e viu um método simples e fácil de entender exatamente qual a sua situação financeira hoje. Beleza? Hoje nós vamos falar o quê? Onde você quer chegar. Se você não definir exatamente onde você quer chegar na sua situação financeira, você vai ficar sem rumo e vai fazer como a maioria das pessoas fazem. Vai sair ganhando dinheiro, gastando e vivendo conforme dá, e aí entra um dinheiro a mais, você vai e gasta com alguma coisa que você nem queria muitas vezes, enfim. Quando você está sem rumo, você vai seguindo por aí, né? Eu até gosto de uma frase no livro Alice do País das Maravilhas. Ela pergunta pro gato, né? Qual que é o caminho? O gato fala, o caminho para onde? Ela fala, não sei, tanto faz. Aí ele fala, então qualquer caminho serve, se você não sabe para onde você está indo. E é exatamente isso, com dinheiro é a mesma coisa. Se você ganha dinheiro e não sabe o que fazer com ele, você vai dar um destino qualquer, porque qualquer destino serve para o que não tem destino. E aí hoje a meta é falar do destino, né? Fazer o destino que você realmente quer dar para suas finanças. Beleza? Eu vou fazer a transição de câmera aqui. E a gente vai para o mapinha mental. Beleza? Seguinte, então o tema da aula, né? Para que dinheiro? E aí? Para que dinheiro? Um monte de gente fala, não, eu quero dinheiro. Quero mais dinheiro, eu quero muito dinheiro. E para que dinheiro? Se você quisesse mesmo só dinheiro, eu podia falar o seguinte, beleza. Se você acordar amanhã com R$1 bilhão na sua conta, só que você não pode mexer, ele está lá, mas você não pode mexer. Você está contente? Uma pessoa fala, geralmente não, né? Você está contente de ganhar R$1 bilhão na sua conta, mas você não pode mexer? Então, se você estivesse realmente contente com isso, eu ia falar, você sim quer dinheiro, está contente em ter o dinheiro, mesmo que não possa usar e nem nada. Agora, todo mundo quer dinheiro para fazer alguma coisa, nem que seja para se sentir mais seguro de ter aquele patrimônio lá. Nem que seja por isso, né, ou por uma liberdade financeira, enfim. Você tem um motivo para querer aquele dinheiro. E aí? Qual é o motivo e quanto custa esse motivo, né? Então vamos lá, a gente já falou aqui. Para que dinheiro, né? Motivo. Beleza. E aí, quais são os motivos que a pessoa pode querer dinheiro? Ela pode querer para comprar coisas, né? Vamos colocar como produtos. Quer comprar coisas, qualquer coisa, né? Itens pessoais, itens de higiene, de status, qualquer coisa. Ela quer comprar coisas. Ou ela quer comprar serviços. E aí a gente pode colocar alguém para trabalhar para você, para fazer sua comida, para limpar sua casa, né? Para pagar o cabeleireiro, enfim. Ou serviço que hoje você não tem e poderia ter, sei lá, um spa, de repente, né? É um serviço. Você usa dinheiro para serviços, fazer tiro ao alvo, fazer paintball, né? Ou essa pessoa quer experiências. Que pode ser um misto das duas coisas ou pode ser algo totalmente diferente, né? Então, por exemplo, uma viagem é uma experiência. Ela não é uma coisa, não é tangível, né? Embora o voo seja tangível, você está lá dentro, o voo é a viagem em si, né? Ela quer conhecer os brinquedos da Disney, é uma experiência. Ela não vai trazer nada de lá, talvez, e vai ficar feliz da vida. E não é bem... É uma série de serviços elaborados de uma forma especial para que aquilo seja uma experiência. Ou ela quer ir num restaurante bacana, que é um serviço, mas o restaurante que ela quer é um restaurante bacana. Se fosse um restaurante por restaurante, sim, é um serviço. Quando eu quero ir num restaurante tal, por exemplo, eu tenho uma meta de conhecer o Dom, que é um dos melhores restaurantes do mundo, e ele fica aqui em São Paulo, é do Alex Atala, sou muito fã. Isso é uma experiência total. É muito caro, inclusive, se fosse só para ir num restaurante, em qualquer outro, ia pagar muito menos. Entenderam? Então você pode pegar o dinheiro para comprar coisas, produtos, né? Coisas tangíveis mesmo, serviços, ou contratar serviço de alguém, ou comprar serviços em lugares, ou experiências completas, né? E aí? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você se pergunte, se questione, entenda o que você quer comprar.
qual é a coisa, quais são as coisas, né? Quais os serviços, quais as experiências. Você já se perguntou de verdade o que você quer viver? Para que você trabalha? Para ganhar um salário? Para quê, né? Vou dividir com vocês uma história curiosa. Tem um cara que ele pegou e fez uma poupança, ele queria viajar ao mundo. Aí tem uma viagem de volta ao mundo, tem uma passagem de volta ao mundo, não sei se vocês sabem, custa cerca de 18 mil reais e você pode fazer 21 trechos, não importa a distância entre eles. E a única regra é que você tem um ano, né, 12 meses para usar esses 21 trechos, e eles só podem ser numa direção do globo. Ou seja, se você está aqui no Brasil, na pontinha da América, e começar indo para a Europa, você tem que fazer a África, a Europa, a Ásia, e depois a Nova Zelândia, ali se quiser, a Austrália, e aí você chega assim nos Estados Unidos, e aí pode descer para o México, enfim, América do Sul, e até voltar para o Brasil. Só pode ir num sentido. Ou ao contrário, né? Você vai só indo para a América do Sul, depois para os Estados Unidos, depois dá a volta para o Japão, enfim. E você decide os trechos e não paga pelas passagens. Você paga esses 18 mil e tem o ticket de volta ao mundo. E o cara queria fazer isso. Então ele cotou, ele já sabia que precisava dessa passagem, ia precisar de estadia, todos os lugares que ele ficasse, é óbvio, né? Ia precisar se alimentar, então tinha que pagar alimentação. Ele podia querer comprar algumas coisinhas, uns souvenirs e viver algumas experiências nos lugares, né? E aí ele chegou à conta e guardou 60 mil reais. 60 mil reais era o ganho anual dele. Então, um ano de trabalho rendia 60 mil reais para ele. Ele guardou por 2 anos metade de tudo que ele ganhava. E aí ele juntou os 60 mil reais. Nesses 2 anos, ele teve um estilo de vida bem tranquilo, bem módico, né? Com poucas coisas. E ele juntou todo esse patrimônio e começou a viagem de volta ao mundo. E ele ficou um ano inteiro viajando. Ele ficava em vários países, onde ele queria ficar mais, ele ficava. Quando ele cansava ou queria ver um evento, alguma coisa, ele mudava de país, ele usava uma das passagens do ticket. E ele ficou um ano viajando, sem parar. Se não me engano, ele gastou tudo, ou quase tudo, ou sobrou um pouquinho ainda, mas enfim, os 60 mil reais foram suficientes, de qualquer forma. Se sobrou ou não, foram suficientes. E a conclusão que ele chegou quando ele voltou para casa foi a seguinte: caramba, em um ano aqui em casa, eu gasto 60 mil reais para ir trabalhar, voltar e pagar as contas. E eu gastei 60 mil reais em um ano viajando sem ganhar, assim, sem ganhar R$1. Ele falou que não, porque por incrível que pareça ele acabou ganhando dinheiro com algumas coisas. Ele acabava fazendo alguns pequenos serviços. Quando o pessoal sabia que ele era brasileiro, às vezes ele cozinhava num lugar e contratavam ele, pagavam para ele cozinhar, e ele ia porque ele queria, né? E vendia algumas coisas lá pela experiência, enfim. Ele acabou fazendo dinheiro, ele usou o dinheiro dele, ele tinha como meta não trabalhar, né? Então ele usou o dinheiro dele bastante, mas ele acabou fazendo dinheiro. E ele gastou por um ano sem parar os 60 mil e viajou, conheceu o mundo praticamente inteiro. E quando voltou ele se deu conta de que se ele não tivesse feito isso, ele ia ter continuado uma vida comum, ganhando os mesmos 60 mil e fazendo o quê, né? Ele fala, ganhando para pagar a conta. E então, e quantos de nós estamos ou estivemos, né, numa situação em que a gente trabalha e ganha só para pagar as contas? E aí eu coloco essa reflexão, pensa aí. Por que você trabalha só para pagar as contas? Muitas vezes porque você não sabe muito bem as coisas, serviços, experiências que você realmente quer. E muitas delas, conforme você vai vendo o tempo que leva, o dinheiro que você poupa, o tempo que você investe, quando chega na hora você até fala, será que eu queria isso mesmo? A reflexão acontece, mas primeiro você precisa definir, né? E vamos lá. Primeira coisa então, definições. Vamos para as definições. Você precisa definir quais as coisas, experiências e serviços que você quer, mas definir como? Ah, eu quero um carro, né? Não, é qual carro você quer. Qual carro, de que marca, de que modelo, de que ano, com quais opcionais, de que cor, né? E aí você vai colocar tudo isso e aí sim você vai saber, putz, eu quero, sei lá, um Mitsubishi Lancer 2014 preto, legal. Depois que eu definir exatamente, então definição específica, bastante específica, tá? O máximo específica possível. Aí você definir o que é aquele carro, aquela marca, modelo, ano, cor. Aí você pode ver quanto custa. E depois da definição específica, o preço, né? Preço. Então vamos lá.
Aí definiu o que é esse carro custa, vai, 38 mil reais, beleza. Agora que você já tem o número, vai ficar muito mais fácil, você vai colocar esses 38 mil dentro do seu orçamento e organizar ele de forma o máximo possível, né? Depende de quanto você quer esse sonho, né? Você vai depois definir um ranking, enfim. E aí vai destinar um valor mensal, né, semanal, anual, enfim, para esse sonho. E aí você vai saber em quanto tempo ele vai ser atingido. Por quê? Porque agora você sabe exatamente quanto custa e quanto você consegue poupar, vai definir um valor para poupar. E aí, isso aí você não está mais guardando dinheiro e para sei lá para quê. Você está montando seu carro. Entenda assim que você está montando seu carro. Cada dinheiro que você vai lá e investe, né, para esse sonho, é como se você tivesse comprado uma roda do carro, depois comprou outra, depois a outra, e vai indo assim. É como se você estivesse comprando os pedacinhos do carro. Depois de um tempo, que você já vai saber qual é, inclusive, você vai comprar o carro, muitas vezes à vista, muito provavelmente, inclusive à vista, e vai atingir esse negócio aí que parecia tão difícil, tão grandioso. O que a maioria das pessoas faz, como ela não sabe para que ela vai usar o dinheiro, e aí do nada ela decide que quer ter um carro, por exemplo, e ela nem pesquisa muito e talvez nem escolhe muito, ou escolhe qualquer um que ela goste, enfim, e ela entra num financiamento. E aí, em vez dela ir nutrindo esse sonho para chegar lá e comprar e ver a realização, ela compra antes, vai pagando juros, bastante juros, para pegar o bem, né? Pega o bem antes e paga os juros para adiantar esse sonho. E não tem quase necessidade alguma, porque não é muito provável, com certeza. Se você juntar o valor da parcela do financiamento, você vai adquirir o bem antes do que você vai terminar de pagar o financiamento, se fizer assim. Então, por exemplo, se você financiar um carro 60 vezes, se você pegasse esse valor e investisse, digamos que em 30 meses, e nem é tanto tempo, em 2 anos e meio, você ia ter o valor à vista. E você poderia até pechinchar, pedir um desconto para esse bem que você queria, certo? Então, basta a definição específica e o preço? Não, depois você vai saber o tempo, que é o que a gente falou. Pelo preço, eu vejo qual é o meu potencial de guardar, de investir o dinheiro, vejo qual é o tempo para atingir aquilo, e aí com isso eu já sei quando eu vou chegar naquele ponto, e aí depois eu vou fazer o quê? Estratégia. Isso é muito importante. Como eu falei, eu estou investindo para aquilo, é como se estivesse comprando cada roda do carro. Você vai gostar, você vai comemorar também. É muito importante, faz parte da estratégia, a comemoração. As pessoas cansam às vezes de guardar dinheiro porque ela investe e não vira nada. No financiamento, pelo menos, você está andando com o carro, né? Enquanto paga. Então você tem que comemorar como se estivesse mesmo comprando um pedaço do carro. Você conta para alguém que você gosta muito, que está te acompanhando, te ajudando a construir isso, nem que seja com apoio moral. E uma pessoa tá bom, tem que ser uma pessoa de extrema confiança. Conta para ela, ó, hoje eu comprei uma roda do meu carro, enfim, a roda dianteira esquerda. E aí você, sei lá, se dá o luxo de sair para almoçar, não precisa ser num lugar caro, qualquer lugar mais para falar, hoje eu vou comemorar o fato de eu ter comprado a primeira roda do meu carro. E aí você vai almoçar, mas é um almoço de celebração, né? Faz alguma coisa diferente, como se estivesse comemorando mesmo algo, você tem que comemorar. É uma vitória. A maioria das pessoas não faz isso, são vencedores só para começar a fazer isso. A comemoração faz parte da estratégia. Ganho extra. Já que eu sei que se eu guardar o que eu posso, a minha capacidade hoje, vai demorar X tempo, qualquer coisa que eu consiga fazer extra para nutrir esse objetivo, eu vou alcançar ele antes. Você está investindo menos tempo para alcançar as coisas. Como? Ganhando mais. E aí é a pergunta: como eu posso ganhar mais? Você vai se perguntar, aí vai chegar a alguma conclusão. Depois eu até posso falar mais sobre isso. Tem alguns exercícios bem legais. E tá bom, então eu vou comemorar, vou procurar ganhar mais. E o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso? Não, mas você deve fazer. Dentro da estratégia, você tem que ter as definições de curtíssimo prazo, que a gente chama, né? 3 meses. Então, o que você vai comprar nos próximos 3 meses? Ah, sei lá, o meu secador de cabelo está baqueado. Então eu já sei que eu vou precisar de um. Então é barato, daqui 3 meses eu quero um secador novo, eu vou juntando e já compro, vai ser tranquilo. Ah, tem aniversário de uma pessoa que eu gosto, né? De uma pessoa legal e tudo.
E agora? Vai ser quando? Vai ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu não preciso então chegar na hora e comprar no cartão de crédito, parcelar. Eu já me preparo, já junto o dinheiro. Pô, aniversário do meu pai. Você sabe o aniversário do seu pai 1 ano antes. Já começa a preparar, vai poupando um pouquinho. Se você poupar R$10 todo mês, quando tiver chegando no aniversário dele, você vai ter 110, R$120. Já dá para comprar um presente bem legal. Se você guardar R$20, você vai ter 240 para comprar um presente. Não vai te fazer falta nenhuma. Então aqui é a estratégia da divisão do tempo, né? Então, 3 meses. É muito rápido, então vai acontecer a coisa logo, mas não vai acontecer amanhã. Então eu me preparo já para essa coisa. Então não adianta eu querer me enganar que eu vou guardar metade do meu salário para o carro, e aí vem o aniversário do meu sobrinho, o aniversário do meu pai, eu começo a comprar presente, e aí eu não guardo nem o que eu me comprometi com o carro. Esse compromisso que você firmar é como se fosse um financiamento mesmo. Se for preciso, tem bancos digitais, igual eu tenho conta no Banco Inter, você pode gerar um boleto. Gera um boleto para você mesmo, você pode fazer esse boleto ser recorrente. Então gera um boleto recorrente para você mesmo e paga o boleto. E aí não deixa de celebrar, paga o boleto, é o melhor boleto que você podia pagar, é para você mesmo, para o seu sonho. Depois, 1 ano, são objetivos de curto prazo. Depois de 3 meses, 1 ano, né, os objetivos de curto prazo. E aí essas são coisas, igual eu falei, o presente para o aniversário do seu pai, que não é surpresa, né? Você sabe quando vai ser, é daqui a 1 ano. Se eu começo a me preparar agora, daqui a 1 ano eu dou um presente legal e não mexo em nada no meu orçamento, não deixo de poupar, enfim. Depois, vamos falar de 3 a 5 anos, que é o médio prazo. Então eu sei que é um negócio bem mais caro, não dá para comprar em 1 ano. Eu já sei que eu vou ter um probleminha para juntar essa grana. Não dá com o meu orçamento, mesmo com um ganho extra bem grande assim, vai ser complicado. Aí vamos dar um exemplo, um carro, né? Quer comprar um carro bacana. Coloca para 3 a 5 anos, vai ficar bem mais confortável dividir, né? Não importa quanto você ganha, vai ficar mais fácil. E aí com ganho extra é muito capaz de você atingir esse sonho bem antes. Tem um estudo que comprovou que a gente superestima a nossa capacidade de curto prazo, então eu acredito que amanhã eu posso fazer muito mais do que eu realmente posso, e até semana que vem, até mês que vem, e eu subestimo a de longo prazo. Então eu acredito que posso fazer tanto daqui 10 anos, e geralmente posso fazer, se bobear, o dobro, até mais. Porque a gente tem uma dificuldade de medir o nosso progresso ao longo do tempo. E vamos colocar aqui 10 a 15 anos. Poxa, mas eu já tenho, sei lá, já tenho 50, já tenho 60. É bem provável que as pessoas comecem a viver até muito próximo de 100. E mesmo que você não vive, é melhor estar preparado para viver e aproveitar. E vai ser até um motivo a mais para estar aqui. E aí com essa estratégia, você vai fazer as definições específicas para 3 meses, 1 ano, 3 a 5 anos, 10 a 15 anos. E aí você não vai querer mais dinheiro por dinheiro. Agora você tem um plano. Você sabe para que é o dinheiro. Então o dinheiro entra, eu vou deixar R$10 para o aniversário do meu pai, R$10 para o aniversário da minha mãe, R$10 para o aniversário do meu irmão. Vou deixar R$30 para o secador de cabelo que eu tá baqueado. Vou deixar R$300 para o carro. Enfim, e aí vai dividindo. Eu vou deixar R$200 para viagem para a Europa, né, para um tour na Europa de 2 meses. E vou deixar R$500 aqui para liberdade financeira, independência financeira. Está tudo definido. Você vai dividir em porcentagens, né? Quanto do seu salário você vai destinar para cada sonho aqui. Então tem que ter alguma coisa de longo prazo relacionada à independência financeira e liberdade financeira. Tem que ter alguma coisa para o médio prazo, para te motivar também a continuar. As de curto e curtíssimo prazo são as que vão te mostrar que a coisa acontece, vão te dar o gás que você precisa para esperar 3, 5 anos ou 10 e 15 anos. Quando você vê que você guarda 3 meses e dá certo, e o objetivo de 1 ano dando certo, você fala, putz, só falta mais 2 para aquele outro objetivo. E aí ele acontece, nossa, aí já está chegando perto de 10, inclusive. Aí é muito mágico. Isso aqui é montado para ajudar a gente a fazer conforme a nossa cabeça já funciona. Beleza? Então, é isso que eu falo de saber exatamente onde você quer chegar. Se eu te perguntar, você vai saber o que você quer comprar no mês que vem, daqui 3 meses, daqui 1 ano,
daqui 5 anos, daqui 10 anos. E eu ainda te digo, os de 3, 5 e 10, 15 anos você vai alcançar antes do que espera. Porque você vai começar a procurar dinheiro onde não tinha, vai começar a ver oportunidades que não via, vai começar a fazer formações que não fazia, que vão te abrir a mente. Todo curso que você faz, independente da área, vai mudar a forma como você vê o mundo para sempre. E aí tudo que você olhar vai ser um pouquinho diferente. E aí você vai ver coisas que ninguém mais está vendo. Ninguém que está fazendo o que você está fazendo está vendo, né? Só para dar um exemplo, o meu irmão começou a estudar e ele queria uma fonte de renda, mas ele era ainda menor, não podia fazer nada. E ele começou a vender trufa. Ele comprava pronto numa fábrica e fazia revenda na escola. E na escola dele o pessoal não tinha renda também. O pessoal tudo menor de idade, ninguém trabalhava. E aí ele viu que dava certo isso, ele tinha o dinheirinho dele, pagava plano de celular, ia no cinema, ele conseguia se bancar sem pedir nada para ninguém. Comprou um iPhone para ele, comprou um Play 4. Então ele conseguiu fazer uma grana ao longo do tempo. Ele tinha um plano, eu quero um iPhone, precisa de tanto. Ele vendia as trufas e ia guardando, e eu viajei e trouxe para ele o iPhone, ele me deu o dinheiro antes. Ele sabia o que ele queria, e ele começou a procurar, ele começou a ver que o pessoal queria comer doce e não tinha doce na escola. E isso hoje proporcionou a possibilidade de ele fazer uma faculdade. Hoje ele vende doces na faculdade e é o que paga a mensalidade dele. Meu pai se propôs a pagar, mas ele já conseguiu, ele já vai conseguir começar a pagar a própria mensalidade. E aí com isso abriu a mente dele para ver outras coisas, enfim. E é o que eu falo, você define o que você quer, aí você vai procurar meios e nesses meios você vai começar a ver coisas que você não via em outros lugares. E vai começar a achar ainda mais oportunidades para aproveitar. Mas o primeiro passo para tudo isso é entender onde você está hoje, resolver essa questão de onde você está hoje e decidir onde você quer chegar. Então aqui eu dei exemplo de adquirir coisas, né? Mas por exemplo, se você está endividado hoje, você tem uma dívida, tem uma coisa para pagar, já fez um financiamento, tem um empréstimo, tem o nome no Serasa, né? Está no cheque especial, enfim. Seu objetivo de curtíssimo e curto prazo é quitar essa dívida. Se ela for uma dívida grande, o financiamento de um carro, de uma casa, vai lá para 3 a 5 anos, ou 10, 15 anos. Você vai se organizar em torno de pagar tudo isso que você precisa primeiro. E para não ficar com a sensação só de que está pagando as coisas, você coloca objetivos pequenos e cumpre eles também, consiga coisas novas. E aí você vai deixar de fazer gastos. Porque assim, quando você fica pagando um monte de financiamento de coisas que você já tem, dá a impressão que você não compra mais nada que você quer. E aí você acaba pegando um dia frustrado ou frustrada, né, e gastando mais do que deveria em algo, só porque você está frustrado agora, é o momento de frustração. O ideal, então, além de pagar tudo que você precisa pagar, que é sua prioridade, destina um dinheirinho para você aproveitar. Coloca um plano pequenininho e vê algo, né, sendo adquirido nesse molde. Né? Guarda o dinheiro primeiro, investe e depois compra. E aí você vai ver isso acontecendo ao mesmo tempo que você está quitando tudo que você tem. Não é porque você tem dívidas que você não vai cumprir mais nada. Você pode fazer uma viagenzinha, se prepara, vai acumulando o dinheiro, vai investindo e daqui a um ano você faz uma viagenzinha. Pode ser para perto. O importante é ver que o dinheiro que você acumulou é usado e você volta feliz e sem dívida e ninguém pode falar mais nada. Bom, vou voltar aqui para a tela cheia agora. Vou me despedir de vocês. Eu agradeço aí a presença de quem esteve ao vivo. Agradeço também a visualização de quem vê isso gravado depois. E o recado final, né, relembrando, na primeira aula a gente viu qual era o estado atual, onde estávamos, né, onde nossa vida financeira estava. E hoje a gente viu que você tem que saber para onde ir. É bem como o Waze, né? Você abre o aplicativo, ele pergunta, ele vai localizar onde você está e a primeira coisa que ele vai perguntar, o Uber, mesma coisa, para onde você quer ir. E quando você sabe para onde você quer ir, fica muito mais fácil, dá para achar a melhor rota e no caminho, se acontecer um acidente, tiver um obstáculo, um trânsito, é só recalcular a rota porque você já sabe para onde você vai. E às vezes a nova rota é até mais rápida. Então é esse aí o recado que fica para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.